Bom dia a todos. Já que o Sérgio fez um pequeno comercial, vamos dizer assim, do que ele foi ver ontem na Sala São Paulo, eu queria dar uma dica para vocês. Ontem eu fui com a Selma lá no Tucarena, que fica do lado de casa, assistir a uma peça que se chama Amor Profano. Não sei se alguém já ouviu falar. Eu nunca tinha ouvido falar e estava passando lá essa semana à noite e tinha um cartaz, me chamou a atenção. Eu fui ver na internet o tema do que era. E é a história de um casal de judeus, em que eles se separam, e eles se separam por conta de um abandono da fé do marido. E a mulher continua sendo uma judia ortodoxa, moram em Jerusalém, a peça se passa em Jerusalém, mas trata de uma forma muito interessante essa temática da fé, do amor, da dúvida, da crença nas relações conjugais. Então fica uma dica, fica até dia 23 de novembro, lá no Tucarena. Eu gostei muito, são dois atores, um homem e uma mulher, é um casal os dois, 1h30 de peça. Eu fiquei muito impressionado com a atuação. Eu não sou especialista em teatro, às vezes eu vou, mas eu achei assim de um conteúdo muito interessante para vocês assistirem. Então, se vocês quiserem, fica essa dica aí, tá bom? Eu queria ler com vocês o texto de 1 Pedro, capítulo 3. E nós vamos ler juntos. Aliás, eu vou ler, eu gostaria que você acompanhasse. Versículo 13 até o versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 13 até o verso 17. Vocês já encontraram aí na Bíblia ou no celular? Então vamos lá. Esse texto ele diz assim: ora, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vocês. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês fiquem envergonhados estes que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Eu penso que na nossa vida, eu quero acreditar que boa parte do tempo a gente lida com pessoas boas, né? Os colegas de trabalho, gente da família, aqui na comunidade, nas igrejas, enfim. Eu quero acreditar que a maior parte do tempo a gente lida com aquilo que nós chamamos de pessoas boas. A questão é que quando a gente lida com as pessoas boas, a gente lida com a perversidade que há nas pessoas boas. Inclusive a minha própria perversidade, a minha própria maldade. Então, nós lidamos com pessoas boas que trazem dentro de si uma maldade, uma perversidade. E eu acho interessante a pergunta de Pedro. Eu não sei até que ponto é que Pedro acreditava isso, é uma pergunta retórica, mas o verso 13 é uma pergunta, porque ele diz assim: ora, quem vai maltratar vocês se vocês forem bons praticantes do bem? O que vocês acham? Se a gente for correto, se a gente fizer o bem, se formos boas pessoas, quem que vai maltratar essas pessoas? Mas o verso 14 ele já introduz essa possibilidade, porque ele diz: mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. O Evangelho ele nos convoca, ele nos convida a combatermos a injustiça, a maldade e o mal, não com o uso da injustiça, não com o uso da maldade e não com a prática do mal. O Evangelho nos convida a viver a prática da justiça, a prática da bondade, a prática do bem.
de maneira que a gente possa combater a injustiça, a maldade e o mal com a justiça, com a bondade e com o bem. E se a gente quiser mudar a ordem dessas coisas, a gente deixa de se parecer, ou a gente se afasta do caminho que o Senhor Jesus propôs a nós. Por isso que talvez seja tão difícil viver o Evangelho no nosso dia a dia, de maneira que a gente não se torne parecido na prática daquilo que a gente quer combater. E talvez esse seja o nosso grande desafio. O apóstolo Pedro, ele faz uma recomendação aos cristãos, para quem ele está escrevendo isso. E ele diz assim: não tenham medo das ameaças e nem fiquem angustiados. Ou seja, parece que a igreja, para onde ele estava escrevendo, sofria de alguma forma ameaça e sofrimento e angústia por conta daquilo que eles estavam querendo viver como cristãos. E aí então a recomendação que ele faz é, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. E estejam sempre preparados para responder. E a palavra que ele usa aqui no grego é interessante, porque é uma palavra que a gente conhece de alguma forma. Responder aqui, a palavra usada é apologia. Façam uma resposta. Deem uma resposta a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam com mansidão e com amor. Tempos atrás eu li um livro do Clóvis de Barros Filho chamado O Poder da Gentileza. E eu achei muito interessante, não sei se você já viu esse livro. E é interessante que ele trata a gentileza lá quase que como um sinônimo da graça. Daquilo que a gente faz a alguém, independente da maneira como que a pessoa está agindo, e a maneira como que ela vai reagir a partir de então. Que nós podemos viver de forma gentil. Que nós podemos ser, me desculpa a provocação, mas quando eu li esse livro eu fiquei pensando assim, inevitável, que nós podemos ser gentilmente evangélicos. Porque me parece que é o que Pedro está recomendando à igreja. Em tempos de sofrimento, em tempos de ameaça, em tempos de angústia, façam com mansidão e temor as interações que vocês podem ter com outras pessoas acerca da fé e da esperança que vocês têm em Cristo Jesus. O texto de Tiago, capítulo 13, versículo 17, traduzido na mensagem, diz assim: a verdadeira sabedoria que vem de Deus começa com uma vida santa, que me parece que está associado ao que Pedro fala sobre a gente santificar a Cristo no nosso coração. E é vista no relacionamento com o próximo. Olha que coisa interessante. Ela acontece nas nossas relações cotidianas. Ela é cheia de gentileza, bom senso, misericórdia. E é para lá de abençoado, e não muda com um tempo instável e não tem duas caras. Ela não é fingida. Essa é a verdadeira sabedoria que vem de Deus. E achei interessante que o Peterson traduziu, melhor dizendo, quem traduziu o Peterson, porque ele escreveu em inglês para português, usou essa palavra, gentileza. E eu fiquei pensando que a gentileza, ela pode ser o ambiente da expressão da nossa fé, da defesa que fazemos daquilo que acreditamos, mas não como uma defesa belicosa, muito mais como uma resposta, como Pedro está dizendo aqui, daquilo que a gente chamaria, por exemplo, da evangelização, nesse ambiente da gentileza. E alguém já disse que a gentileza, ela é uma ausência de poder. Ou melhor dizendo, ela é um poder, só que nascido no Espírito e vivenciado nessa sabedoria, que é a verdadeira sabedoria. A gentileza. E me parece que essa é uma característica de Jesus. Interessante porque quando o Sérgio falou desse texto de Jesus, vocês transformaram a casa de oração, a casa do meu pai, num covil de ladrões, se dá num contexto
de uma dureza de Jesus, vamos dizer assim, ou de uma resposta muito intensa de Jesus. Jesus, ele pega ali alguma coisa que parece um chicote e expulsa as pessoas, vira as mesas. Mas é interessante perceber que a gente não encontra isso em Jesus o tempo todo. Isso não é uma prática constante de Jesus. Aconteceu uma vez. Na maior parte do tempo, a relação de Jesus com as pessoas lembra muito bem aquilo que Mateus diz, fazendo referência ao que o profeta Isaías diz. Mateus capítulo 12, versículo 18 em diante, diz assim: Deus dizendo, aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Ele não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Mas ele agirá assim, até que a causa da justiça seja vitoriosa. E todos os povos vão pôr nele a sua esperança. E a Mensagem traduziu esse mesmo texto da seguinte forma: observem bem o meu servo, o meu escolhido. Eu o amo muito e tenho muita alegria nele. O meu espírito está nele. Ele decretará justiça às nações. Mas ele não gritará, não levantará a voz, não haverá comoção nas ruas. Ele não desrespeitará os sentimentos de ninguém e nem o deixará de lado. Antes que você perceba, a justiça triunfará. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. O simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. A igreja do Senhor Jesus, ela tem uma mensagem a ser proclamada, que nós chamamos o Evangelho. E que a gente pode traduzir essa palavra Evangelho como uma boa notícia. E quando nós lemos esse final desse trecho, o simples som do seu nome infundirá esperança, mesmo entre os que vivem longe e não creem. E parece que esse é o sentido da boa notícia, da boa nova. Porque, de certa maneira, parece que muitas vezes a igreja adota o discurso da má notícia, da má nova. Nós não temos uma boa notícia para anunciar. Parece que nós temos, ou ficamos mais preocupados com a má notícia para anunciar. E também me parece que segue o espírito daquilo que o anjo diz a Zorobabel, que era líder de Israel, em dado momento da história de Judá. O anjo prosseguiu e me disse, está lá em Zacarias capítulo 4, essa palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Eu penso que o que Pedro talvez esteja pensando, entre outras coisas, é que a igreja de Jesus, ela não faz uma luta pelo poder. E no anúncio daquilo que se chama boa nova e da esperança que essa boa notícia traz, esse anúncio ele se dá então nesse contexto e nesse ambiente do que a gente chamaria da gentileza, da mansidão, do respeito. Do respeito pela própria mensagem e de quem é o portador primeiro dela, que é Cristo Jesus, mas também respeito por aquele que ouve, por aquele que recebe. De maneira que santificar Cristo nos nossos corações possa suscitar pelo menos uma curiosidade da vida ou na vida de quem convive com a gente. De forma que a gente não seja intrometido em dizer, mas convidado a responder. Qual é a esperança que nós temos? O que é que nós carregamos dentro de nós que de alguma forma chama a atenção das pessoas com quem nós convivemos no nosso dia a dia? O Dallas Willard tem uma frase que eu acho muito interessante sobre esse texto
particularmente, que ele diz assim: que nós sejamos simples, atentos e humildes, ouvindo os outros e ajudando-os a abraçar a fé em Jesus Cristo, aquele que é o único doador da vida. Que a igreja de Jesus, que nós como discípulos de Jesus, sejamos simples, atenciosos e humildes. E talvez isso nos faça lembrar daquela recomendação de Jesus, que ele diz assim: eu vou enviar vocês como cordeiros no meio de ovelhas. Eu não sei se você já parou para pensar no significado dessa fala de Jesus. Eu fico pensando assim, soa absurdo, né? Mandar cordeiros no meio de lobos. Mas é o que Jesus está dizendo aos seus discípulos, e me parece que a sua igreja, de forma que a igreja não passe por um processo de lobificação, não se torne lobo, mas continue sendo cordeiro, continue sendo ovelha, sabendo que vive no meio de lobos. E o que eu acho tão interessante é que Jesus ele fala essas coisas usando 4 animais. Ele fala da ovelha ou do cordeiro, fala do lobo, fala da serpente, fala da pomba. Porque ele continua tão dizendo: então sejam prudentes como as serpentes, mas sejam simples como as pombas. Essa astúcia da serpente que consiste em sabedoria, em senso de oportunidade, e que é fruto de uma observação atenta. E a igreja de Jesus ela não pode deixar de ser atenta a esse tempo, ao que está acontecendo. Ela não pode ficar distraída com algumas coisas. E acho que a gente vive num tempo de muitas distrações. Há tanta coisa para ver e a gente acaba não vendo nada com muita atenção. E essa simplicidade das pombas que me parece que se refere à falta de malícia, à falta de maldade, ao não querer agir com maldade, ao não querer enganar, a não querer corromper quem quer que seja. Sejam prudentes como as serpentes e sejam simples como as pombas. Mas não deixem de ser cordeiros, ainda que vocês vivam entre os lobos. Porque é dessa forma que de alguma maneira a gente vai chamar a atenção de algumas pessoas que vão perguntar: o que é isso que a gente vê? O que é isso que a gente vive? O que é isso que a gente fala? Para que então a gente possa falar da esperança que nós temos. E que esperança é essa? Eu fiquei pensando, em primeiro lugar, é a esperança de que a vida, ela vence a morte. Interessante porque no texto que nós lemos, que se refere ao Messias, ele diz assim: e ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa. Agirá assim como? Ele não esmagará o galho e nem apagará a luz que está fraca. E a justiça se estabelece. O problema é quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. E não precisa ser com essas mãos aqui, literalmente falando, mas eu estou falando simbolicamente. Nós temos uma esperança de que a vida, ela vai vencer a morte, de que o bem vai vencer o mal, de que a verdade vai vencer a mentira. Essa é a esperança que temos. Ela não está no nosso coração, ela não está em nós porque nós a criamos. Ela não é fruto de uma fantasia. Ela não é a esperança que um torcedor de determinado time, qualquer que seja, tenha que o seu time seja campeão. É uma profunda convicção que nós temos por causa daquilo que Cristo fez e daquilo que Ele disse que fará. É a esperança de que nós vivemos debaixo de um desígnio divino e não debaixo de um destino, de uma espécie de um fatalismo. Eu posso não entender. E eu fiquei pensando aqui hoje que a gente viu um vídeo muito significativo, né? Fique tranquilo que tudo vai dar certo.
E aí depois desse vídeo a gente ouve essa notícia desse camarada que está doente e perde o filho de 14 anos. Eu não entendo isso. Eu não entendo, sinceramente. Eu fico pensando assim, o que está acontecendo, Senhor? Mas ainda assim, eu procuro resistir e lutar e compreender que a esperança que eu tenho é que nós vivemos, ainda que sem entender, debaixo de um grande desígnio, propósito divino. E que a nossa vida não está lançada ao caos e ao acaso. E que nós podemos em qualquer tempo recorrer àquele que é o Senhor da história. Essa é a esperança que nós temos, e essa é a esperança que a gente pode partilhar e as razões que a gente pode dar. De forma gentil, que implica em humildade, implica em verdade. Alguém já disse também que a verdade é aquela coisa que revela a realidade. E a realidade é aquilo com que a gente tromba quando a gente está errado. Até nas coisas mais simples da vida, até nas coisas mais sérias, complexas, que dizem respeito à nossa existência. A nossa resposta sobre o Cristo, ela é gentil. Ou deveria ser gentil. Porque Ele mesmo é gentil, Ele é manso e Ele é humilde. E essa resposta que a gente pode dar não é um debate para ver quem tem razão. Não é uma espécie de um bullying intelectual ou espiritual, emocional que a gente possa fazer sobre as pessoas. E sequer é menosprezar as ideias e as posições que as pessoas têm. Mas é poder compartilhar aquilo que a gente experimenta e vive na nossa relação com Cristo. Quando eu digo que não é uma disputa para saber quem está certo, é interessante porque ninguém é salvo porque está certo. Nós somos salvos pela graça de Deus. E eu fico pensando também que a gente não vê igrejas assim. Aliás, a gente vê algumas igrejas com nome. Por exemplo, Comunidade da Graça, tem o Caminho da Graça, que é do Bragantino. Igreja da Graça, tem esses nomes, né? Mas eu nunca vi, espero não ver, a igreja certa. A igreja que tem a resposta certa. Nós vivemos uma esperança, nós vivemos uma fé, mas é interessante lembrar que todo mundo vive por uma fé. Todo mundo vive por uma fé. Todo mundo acredita em determinadas coisas que dirigem, que orientam a sua vida. A questão é, fé no quê? A fé em quem? O apóstolo Pedro está dizendo, santifiquem a Cristo nos seus corações. Para que vocês então possam responder à razão da vossa esperança com mansidão, com respeito. E eu estou trocando a palavra temor, que foi traduzida lá da palavra do texto, por respeito. As nossas relações, a maneira como isso acontece. E a quem que a gente responde assim? A qualquer um que perguntar. A qualquer um que esteja fora, mas também dentro da nossa comunidade de fé. Porque nós, como discípulos de Jesus, convivemos com as nossas dúvidas. E às vezes é aqui dentro que a gente pode compartilhar a esperança da nossa fé. Não é só lá fora, mas é aqui dentro. E outra coisa que eu acho bem interessante a gente pensar é que ao longo da vida, sobretudo de quem conheceu a Cristo ainda na sua infância, adolescência, viveu o ambiente da igreja, da comunidade, e não teve espaço para lidar com as suas dúvidas. Sabe qual é o perigo onde existe um maior afastamento da fé, abandono da comunidade, da igreja?
é quando esse jovem que não teve oportunidade durante a sua adolescência de lidar com as suas questões, com as suas dúvidas, de alguém com respeito, serenidade, gentileza, pôde dar resposta aos motivos da esperança. Esse jovem ou esse adolescente passa no vestibular e vai para uma universidade. E lá na universidade, onde ele nunca teve espaço antes numa comunidade de lidar com as suas questões, com as suas dúvidas, ele se vê perdido. Porque ele é questionado sobre coisas que até então ele não havia pensado. Por isso eu penso que o que Pedro está dizendo cabe para aquele ambiente externo, que é geralmente assim que a gente pensa. Mas também cabe para um ambiente interno da comunidade, porque não até da família. Existe espaço para dúvida, para questionamento, porque afinal de contas acreditamos no que acreditamos. Porque esperamos o que temos esperado. E sempre levando em consideração de que Pedro diz isso no sentido de santifiquem a Cristo no coração de vocês. Que me faz lembrar muito da oração do Pai Nosso, que nos ensina a orar: santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, não a minha. Aliás, esse é um dos argumentos ontem da peça. Quando o marido, que havia se tornado um ateu, diz assim para a esposa: você quer, eu vou dar um spoiler, tá? Você quer realmente ficar comigo? Ela fala: eu quero. Ele falou assim: eu duvido, porque você não tem vontade própria, você depende dele. Ele faz uma provocação. Mas é algo para a gente pensar. Santificando a Cristo no nosso coração, para que a nossa vida seja vivida com serenidade, com respeito, com mansidão. E eu vou usar essa palavra que não está no texto nem na tradução: com gentileza. A igreja de Jesus pode aprender com o seu Senhor a ser gentil, porque Ele é gentil. Ele é gentil com a sua igreja e Ele é gentil com aquilo que a gente chama de não igreja de Jesus. Mas Ele é gentil em todo o tempo. Vamos orar? Lógico. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra que tem sido preservada para que a gente possa ter acesso a ela. E pelo Teu Espírito Santo que ilumina a nossa mente, o nosso coração, para que pouco a pouco nós possamos também, aprendendo a encontrar Jesus na Tua palavra. Nos dá, Senhor, discernimento, nos dá sabedoria, sobretudo nesses tempos, ó Deus, para que o nosso compromisso seja com Jesus Cristo e vivenciado no nosso cotidiano. Nos ajuda a sermos cordeiros e nos livra de nos tornarmos lobos. Porque há coisas dentro de nós, ó Senhor, que querem tantas vezes isso, que a gente se torne lobo. Nos dá prudência, nos dá simplicidade e nos dá mansidão, Senhor. Nos abençoa no restante desse dia. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a consolação do Espírito Santo seja com esta comunidade e com toda a Tua igreja, agora e para sempre. Amém, Senhor. Amém.